Felipe, como é que eu faço para conseguir construir esse pilar do corte de uma forma fantástica e chegar nesse nível que tu estás me falando? Super simples, tá? Super simples não, precisa de bastante esforço, mas o entendimento é extremamente simples. 3 coisas que tu precisa saber com muita eficiência e para mim a mais importante de todas é estrutura de corte. Não importa o corte que tu for fazer, antes de eu analisar qualquer coisa, a primeira coisa que eu vou olhar é a estrutura de corte. Pô, Felipe, fiz um degradê fantástico. Antes de olhar o teu degradê, eu vou olhar a estrutura. Se a estrutura não estiver legal, alguma coisa tu tens que arrumar. E geralmente a galera peca bastante na questão da estrutura. O que acontece quando tu começa a dominar a estrutura? Tu consegue dar sugestão para o corte do cliente. Olha, talvez nesse formato seja melhor para ti, por causa do teu formato do rosto, por causa do jeito que tu queres pentear. Tu começa a entender com um pouco mais facilidade como é que tu vais fazer a conexão e tu consegue trabalhar melhor esse corte. Principalmente um cabelo calvo, por exemplo, quando tu entende a estrutura do corte do cara, tu consegue fazer um corte onde dê a sensação que ele tenha mais cabelo. Se ele tiver cabelo, se for totalmente liso, não tem o que fazer. Mas se por acaso o cara tiver um pouco de cabelo ali, tu consegue trazer essa sensação de caramba, parece realmente que eu tenho mais cabelo. Vários e vários clientes eu tinha esse tipo de situação. O cara vinha, cara, tô ficando calvo e tal, fazia um corte e ele olhava, caramba, cara, parece que eu tenho mais cabelo. Eu vim cortar e parece que eu tenho mais. Isso tá dentro da estrutura de corte. Quando tu não domina, tu vai ter esse problema de caramba, não sei qual resultado que eu vou entregar e fica muito na dúvida quando o cara volta, que corte que eu fiz, que corte que eu vou sugerir pro cara. Quando tu domina, aí o jogo muda totalmente. Tu começa a ter facilidade até mesmo para entender outras coisas, que é o segundo ponto. O segundo ponto é, Felipe, eu preciso entender o que acontece quando eu mexo no fio de cabelo. Se ele vai um pouco para frente, um pouco para trás, para o lado, para o outro, como é que acontece com esse fio? Ter esse controle vai te levar para um outro nível. Quando tu não tens esse controle, tu tens uma grande dificuldade de entender qual é o resultado. Porque, por exemplo, por onde que eu vou começar a pegar a mecha? E se eu pegar a mecha aqui, se eu trouxer ela um pouquinho para trás ou um pouquinho para frente, qual o resultado que vai acontecer ali? Ter esse domínio, esse controle, te dá previsão de algumas coisas e tu começa a sair de situações difíceis e diferentes e até mesmo consegue começar a estilizar cortes que não estão aí no padrão, cortes diferentes, onde o cliente, cara, eu gostaria de um corte totalmente diferente, será que tu consegue fazer para mim? Quando tu entende esse controle, o fio vai para o lado, vai para o outro, tu começa a perceber coisas diferentes. O que a maioria das pessoas fazem e que é um grande erro é o seguinte, vou começar a cortar, geralmente começa a cortar pela frente, puxa a primeira mecha, mas não sabe o quanto de mecha a pessoa precisa tirar, né? Quanto que eu vou tirar, o quanto que eu vou puxar e até mesmo como eu vou puxar. Será que é um pouco para trás? Será que é um pouco para frente? E quando tu vais puxando sem pensar em qual o posicionamento da mecha, na hora que tu olha o resultado final, muitas vezes o cabelo ele fica ondulado. E aí as pessoas vão lá, pegam a tesoura dentada e dá aquela disfarçada. Isso é muito comum no mundo da barbearia. E sabe o que isso vai trazer? Na hora, a tesoura dentada, ela vai te ajudar bastante. Ela vai te entregar um resultado muito melhor. Enfim, ali vai ficar bem bacana ali para entregar naquele momento. Porém, do dia que ele cortou até o dia que ele vai voltar a cortar, nesse crescimento do cabelo, o cabelo vai crescer totalmente desordenado. Ele vai começar a reclamar do seguinte, cara, eu não consigo pentear o cabelo tão bem quando eu penteava antes, ou meu cabelo começou a aparecer uns arrepiados, ou meu cabelo tá muito ondulado, será que tu pode tirar esse ondulado? Aí tu vai lá, de novo, tesoura dentada, e isso vai virando uma bola de neve. Por isso que esse controle, esse entendimento consegue fazer com que saia dessas situações. O que as pessoas não fazem e que dá muito certo é começar a cortar pela parte de trás. Quando tu corta pela parte de trás, tu consegue ter o controle muito melhor de como tu vais projetar esse cabelo, como esse cabelo ele vai se mexer e qual resultado tu vais entregar. Então, quando ele vem cortar e tu entende esse balanço, tu começa a dar a projeção correta. Que tipo de topete que esse cara quer? Será que é um pouquinho maior, um pouquinho menor? E quando tu tens esse controle, tu começa a dar um passo a mais, porque a projeção tá garantida para ti. E a única coisa que tu tens que aprender para fechar realmente com chave de ouro é a parte de ângulos de encaixe. Eu já tenho estrutura, eu já tenho projeção, aí eu busco
Aí eu busco o ângulo de encaixe. O que o ângulo de encaixe vai trazer para ti? Vai te ajudar muito na questão de estrutura, vai te ajudar bastante na questão de velocidade de corte, porque tu tens um padrão que ele é definido e vai te ajudar bastante em definir se o corte é conectado, se o corte é desconectado e vai te ajudar também na parte de deixar o cabelo exatamente do ponto que ele tem que ficar, sem ficar com essas ondulações e sem ficar com essas diferenças. É algo difícil de ser feito? Não, é algo bem tranquilo de ser feito, agiliza muito o teu processo de corte. Então, quando tu começa a buscar isso daí dentro do pilar, isso vai te ajudar bastante aonde? Lá no atendimento, que é o segundo pilar.